Se no dia de finados já é um dia ruim, um dia triste para a maioria das pessoas, igual como eu, é difícil de se esquecer. Agora imagina, você, só você, as pessoas que estavam no cemitério já haviam ido embora. Só você chorando no túmulo de seus pais. Quando escuta um som estranho e pensa se alguém passando mal e vai tentar ajudar, mas se depara com aquilo. Aquele dia já era marcado na minha vida de tristeza e dor, e agora também era marcado por um medo. Olá, eu não quero me identificar, pois sou meio tímido. Conheci o seu canal há um certo tempo e até então estava tentando criar coragem para mandar essa história que me aconteceu há um bom tempo. Foi no ano 2002 e eu também não quero dizer o local, mas a região do país foi no norte, para ser mais exato. Eu perdi meus pais, ainda era novo, tinha 16 anos. Naquele dia eu havia ido para a escola, como um dia normal. E quando eu voltei, tive a pior notícia da minha vida. Nossa casa havia desabado e matado meus pais soterrados. Foi difícil para mim. Eles eram tudo para mim. Era minha família. Eram minhas mãos e meus pés. Eram tudo para mim e eu havia perdido eles. Pensei várias vezes em tirar minha vida, mas eu sabia que se eu fizesse aquilo, Deus não iria me perdoar. Então eu tentei ser forte o máximo possível junto com o pessoal da família. Comecei a frequentar a igreja mais do que frequentava, mas aquela dor nunca passava. Sempre quando tinha alguma celebração de finado, eu chorava muito, lembrando de meus pais. O tempo foi passando, eu fui crescendo, mas aquela dor continuava. A cada ano completado, cada vez mais meu coração doía e ficava partido, pois eu sabia que ao acordar não teria mais os parabéns e o abraço carinhoso da minha mãe e do meu pai. Foi difícil, ainda é difícil, mas eu sigo firme e forte. E agora, chegando nesse período mais uma vez, que é o dia 2 de novembro, me veio aquela lembrança que todos os anos vem. E depois de ter conhecido o seu canal, eu resolvi criar coragem e desabafar aqui com você e seus inscritos sobre o que me aconteceu naquela noite de 2 de novembro de 2002. Como de costume, naquele dia, eu me acordei chorando, lembrando dos meus velhinhos, que naquela altura já estariam com mais de 60 anos. Saudades. Naquele dia eu preferi não sair de casa cedo. Estava meio frio, então preferi ficar em casa e passei a maior parte do tempo rezando. Quando foi por volta de 2 da tarde, saí de casa com o pessoal da família para ir até o cemitério. Quando chegamos lá, fomos até os túmulos e eu não me aguentei. Chorava copiosamente sem parar. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo mais uma vez. Ao ver os túmulos de meus pais
Eu caí no chão em choro como todos os anos. Ainda tentaram me tirar, mas eu parecia estar colado no chão. Eu não saía. Então resolveram me deixar lá para ficar sós com eles um tempo. Mas só que a tarde logo passou, como num piscar de olhos. O cemitério foi se esvaziando. O pessoal da família ficou lá fora e eu fiquei sozinho. Conversava enquanto olhava para o túmulo deles. Eu sabia que eles me ouviam. Sentia arrepios. Algo que passava sobre minha cabeça e mexia meus cabelos. Sabia que eram os carinhos de meus pais. Logo, a noite chegou. Uma forte e densa nuvens de chuvas começaram a subir no céu, mas não provocaram chuva. Uma enorme lua cheia começou a iluminar todo aquele lugar que estava escuro. E eu lá, sozinho. Eu não sabia que hora era, mas já era tarde. Creio que por volta de 7 ou 8 horas da noite. Não havia mais ninguém. Eu acho que até minha família já tinham ido em casa e voltado. Então, quando eu estava me preparando para ir embora, eu ouvi como se fosse alguns gemidos. Confesso que me arrepiei, pois pensei ser uma alma, algo do tipo. Aquilo vinha lá da parte de trás do cemitério. Eram gemidos feios, gemidos de dor e angústia. Enxuguei minhas lágrimas e comecei a caminhar na direção daqueles sons, pensando se alguém que estava passando mal. Comecei a caminhar por entre as catatumbas e em meio àquela escuridão. Os postes que estavam acesos de repente começaram a piscar, como se fosse faltar energia a qualquer momento. Eu estava arrepiado, olhava para todos os lados. Um vento frio começava a soprar. E entre as catatumbas, eu comecei a ver algo. Parecia uma pessoa, mas era muito escuro para ser alguém. Comecei a caminhar na direção daquilo lentamente, me escondendo por entre as covas e as cruzes. E eu não sei como eu consegui sair dali vivo. Ao olhar bem e ao pisar em algo, uma pedra, não sei o que era, chamou a atenção daquela coisa que ficou em pé. E aquilo não era uma pessoa. Aquilo era algo demoníaco. Se o demônio existe, era aquela coisa que estava no cemitério. Era um animal grande, mas que parecia um ser humano. Era alto, meio magro, peludo. Tinha uma cabeça enorme de cachorro que parecia pastor alemão, mas com um focinho achatado, como se fosse de um bulldog ou de um porco. Tinha braços compridos, pernas que pareciam estar quebradas para trás na altura do joelho e nos pés. Aquilo bufava enquanto olhava para os lados, tentando me achar. Eu estava paralisado. Naquele momento, minha alma já não estava mais em meu corpo, eu sabia disso. Eu poderia cair a qualquer momento, mas Deus me segurou. Aquilo começou a farejar, e quando olhou para mim, eu vi os olhos daquilo que parecia um fogo. Uma cena de terror, algo que eu jamais irei esquecer em toda a minha vida, até o dia da minha morte. Eu comecei a correr por entre as covas e catatumbas, gritando, pedindo por socorro. E quando eu olhei para trás, eu vi aquela coisa enorme. Aquilo parecia um cachorro, só que muito grande, correndo em pé. Aquilo vinha numa fúria medonha atrás de mim, bufava e urrava. Quando eu cheguei por volta da metade do cemitério, pois era muito grande, eu olhei para trás. E eu acho que muitos não vão acreditar, nem eu mesmo acreditei naquilo, mas depois eu vim perceber que era verdade.
eu vi uma luz branca, sim, uma luz muito branca que parecia a luz do sol. Aquela luz descia do céu e ficava em cima daquela coisa que tentava me enxergar, mas não via, como se aquilo estivesse cego. Eu sabia que era um sinal divino para me correr e fugir. Enquanto eu corria, eu olhava para trás e via aquela coisa que tentava sair daquela luz, mas era forte o suficiente para não fazer-me enxergar e muito menos sair do lugar. Aquilo socava para todos os lados, pulava, mas não saía do canto, parecia estar paralisado. Consegui correr e chegar até o portão do cemitério, onde só estava o vigia e um dos meus primos, que ficou para me levar para casa. Eu entrei no carro e estava branco, mais branco do que uma vela. Ele me perguntou o que eu tinha visto, mas eu não conseguia falar. A minha língua estava travada. Eu não conseguia dizer absolutamente nada. Então ele entrou no carro e fomos embora. Ao chegar em casa, fui para meu quarto e só saí ao dia amanhecer. Eu estava pálido. Todos me perguntavam o que eu tinha visto para estar daquela forma. Eu disse que não sabia bem o que, mas Deus havia me protegido no cemitério aquela noite. Eles estavam meio que em dúvida, pois o que poderia ter acontecido comigo lá? Eu não sabia nem como dizer a eles que tinha visto aquilo. Talvez não fossem acreditar na minha história, que eu tinha visto um lobisomem, que aquilo havia sido paralisado por uma luz branca vinda do céu. Com tempo depois, eu vim contar toda a verdade, e muitos não acreditaram, mas os outros, já mais velhos, acreditaram em minha palavra. Eu não sou de contar essa história para outras pessoas, pois sei que não irão acreditar, mas eu vi que no seu canal tem credibilidade. E você narra as histórias como se estivéssemos dentro dela de verdade. Muito obrigado por contar a minha história. E eu sei que estará postando nesse dito dia, dia 2 de novembro. É um dia de muita dor, muita saudade para mim. E eu só queria agradecer a você. Que Deus abençoe todos, que conforte o coração de cada um que perdeu seus entes queridos e que hoje se lembram deles. Muito obrigado.